E aí? Vamos falar sobre como o governo, na prática, faz as coisas acontecerem no nosso dia a dia, sabe? Desde aquela licença para abrir um negócio até um decreto que muda a vida de todo mundo. Tudo isso tem um nome: ato administrativo. E hoje, a gente vai mergulhar no ciclo de vida completo dessas decisões aqui no Brasil. Então, o que é exatamente um ato administrativo? Bom, de forma bem direta, é a voz do Estado falando. É quando a administração pública, de forma unilateral, ou seja, sem precisar negociar, toma uma decisão que afeta a vida da gente, criando ou mudando direitos e deveres. É uma imposição, não um convite para conversar. E olha, essa voz do Estado não fala de um jeito só, não. Ela vem de várias formas. A gente está falando de decretos, de portarias, resoluções, alvarás. É uma família enorme de atos. Cada um tem uma finalidade, um impacto diferente. E eles mostram como o poder público está presente em praticamente tudo na nossa vida. Para a gente não se perder nesse caminho, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver a planta abaixo, ou seja, os elementos essenciais de um ato. Depois, a gente entra nos superpoderes que ele tem. Em seguida, como um ato chega ao fim, como ele é extinto. E, para fechar, quem é que fica de olho nisso tudo, fiscalizando? Vamos lá? Ok, começando pela base de tudo. Pensa numa casa. Ela precisa de uma fundação, de paredes, enfim, de uma estrutura sólida. Com o ato administrativo é a mesma coisa. Ele tem 5 elementos que são essenciais. Se faltar umzinho que seja, a casa toda, quer dizer, o ato todo, pode cair por terra. E quais são esses 5 elementos? Vamos lá. Primeiro, a competência. Quem é que tem autoridade para fazer aquele ato? Segundo, a finalidade, que tem que ser sempre o interesse público. Terceiro, a forma, que é o jeitão, o procedimento que a lei manda seguir. Quarto, o motivo, ou seja, por que a decisão foi tomada, quais fatos levaram a ela. E, por último, o objeto, que é a decisão em si, o conteúdo do ato. Beleza, o ato nasceu, tá com 5 elementos no lugar. E agora? Agora ele ganha umas características bem especiais, uns superpoderes que fazem ele ser totalmente diferente de um acordo entre particulares. Vamos conhecer esses poderes? O primeiro superpoder é a presunção de legitimidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo ato da administração já nasce sendo considerado legal e verdadeiro. Pensa só, se toda decisão do governo precisasse ir para a justiça para provar que está certa antes de valer, nada ia andar, né? O sistema ia travar. Então, a princípio, a gente presume que está tudo certo. Mas, não é uma carta branca. Quem se sentir prejudicado pode e deve ir atrás para provar o contrário. O peso da prova fica com o cidadão. Agora, segura essa. Autoexecutoriedade. Esse poder é bem poderoso. A administração pode executar as próprias decisões sem precisar bater na porta de um juiz antes. O exemplo clássico, a vigilância sanitária encontra um problema grave num restaurante. Ela não precisa de uma ordem judicial para fechar o lugar na hora. Ela vai lá e fecha. É o poder de agir rápido para proteger todo mundo. Claro que isso exige uma responsabilidade gigante, porque o risco de abuso existe, e é por isso que depois a justiça sempre pode ser acionada para checar se foi tudo feito direitinho. O próximo é a tipicidade. Esse aqui é uma proteção para a gente, na verdade. O gestor público não pode acordar um dia e inventar um tipo de punição ou de ordem que não existe na lei. É como se ele tivesse um cardápio e só pudesse escolher as opções que já estão escritas ali. Isso evita a arbitrariedade e dá uma segurança para todo mundo saber o que pode ou não pode acontecer. E para fechar os superpoderes, a imperatividade. O nome já entrega, né? O ato administrativo impera, ele manda. Ele impõe obrigações para todo mundo e não importa se a pessoa concorda ou não. Pensa numa ordem de desapropriação para construir uma obra pública, ou uma ordem de evacuação numa área de risco. Não é um pedido, é uma ordem, e tem que ser cumprida. É a autoridade do Estado se impondo para organizar a vida em sociedade. Bom, mas nem tudo dura para sempre, né? E com os atos administrativos não é diferente. Eles também têm um fim. Vamos ver agora como é que um ato deixa de valer, como ele é extinto. E aqui tem um ponto que confunde muita gente: a diferença entre anulação e revogação. É fundamental entender isso. Pensa assim: a anulação acontece quando o ato nasceu errado, com o vício de legalidade. Faltou um daqueles 5 elementos, sabe? Como ele nasceu errado, a anulação volta no tempo e apaga tudo, como se nunca tivesse existido. O efeito é retroativo. Já a revogação é diferente. O ato nasceu legal, tudo certinho. Só que com o tempo, a administração olha para ele e pensa: isso aqui não é mais uma boa ideia, não é mais conveniente. Aí ela revoga. O efeito é daqui para frente.
O que já aconteceu, aconteceu. Ficou claro? Ilegalidade anula, inconveniência revoga. Mas não para por aí. Existem outras formas de um ato chegar ao fim. Por exemplo, a cassação, que é quando a pessoa que recebeu um benefício, tipo uma licença, descumpre as regras. Aí ela perde o benefício. Tem também a caducidade, que acontece quando surge uma lei nova que torna o ato antigo inválido. E, por fim, a contraposição, que é bem simples. Um ato novo é criado com uma decisão exatamente oposta à de um ato antigo. Certo. A gente viu que os atos têm muito poder. A pergunta que fica é: quem vigia os vigilantes? Quem garante que esse poder todo não vai ser usado de forma errada? É isso que a gente vai ver agora na última parte, os mecanismos de controle. O primeiro controle, e talvez o mais interessante, é o controle administrativo. É a própria administração pública se fiscalizando. Isso tem um nome chique, autotutela. Ela tem o poder e o dever de olhar para os próprios atos e falar: opa, isso aqui está ilegal, vou anular, ou isso aqui não faz mais sentido, vou revogar. É como se ela fosse seu próprio controle de qualidade. E claro, se o controle interno falhar, existe o controle judicial. Qualquer pessoa que se sinta lesada pode bater na porta da justiça. Mas aqui tem um detalhe importantíssimo. O juiz só pode analisar a legalidade do ato. Ele vai ver se os 5 elementos estavam lá, se a lei foi seguida. O juiz não pode se meter no mérito, ou seja, ele não pode dizer se a decisão foi boa, ruim, conveniente ou não. Essa parte é da administração. O papel do judiciário é ser o guardião da lei. E com isso, a gente fecha o ciclo completo. O ato administrativo nasce com seus elementos essenciais, ele vive com seus superpoderes e ele morre de várias formas diferentes. Tudo isso sob o olhar atento dos controles. Essa é a engrenagem que move a máquina do Estado e que, no fim das contas, mexe com a vida de todo mundo. Entender como essa engrenagem funciona não é só curiosidade, é uma ferramenta. A questão que fica para a gente pensar é, agora sabendo de tudo isso, como a sociedade pode ficar mais atenta e cobrar que esse poder seja sempre bem utilizado?